quando a pessoa se depara com uma doença muito difícil e, né, quando tem uma doença, um câncer, e aí eu digo sempre que é como gritar tubarão e você está dentro do mar de noite. E você não sabe por onde ele vem, ele pode vir por baixo, ele pode vir pela frente, ele pode vir por qualquer lado. Não tem como se defender daquele medo arrebatador, né? Ele pode ceifar sua vida num sopro. E aí a pessoa para, e ela para a vida dela, ela quer mudar, e ela fala, isso não pode acontecer. Como isso aconteceu? Como Deus está lá e não viu que eu estou com um câncer, né? E aí aquela pessoa que sempre botou Deus fora da equação, resolve que a culpa é dele, não é dela. A doença nunca acontece no físico primeiro. Primeiro ela acontece no plano espiritual. O espírito sempre precede a matéria. Então o plano espiritual vai preceder, né, o plano físico. E aí aquela vibração vai reverberar sobre a emoção, sobre o pensamento e sobre o corpo físico. E aí a pessoa descobre que está com aquela doença, ela quer alguém que dê um comprimido para ela ficar boa. Não quero saber, eu compro, eu pago, eu quero resolver isso. Ela vai no corpo físico Ela só. vai só no corpo físico. E essa doença em questão é uma doença que você tira a parte que está com defeito, achou que descontaminou, que está resolvido. E aí usa um processo químico ou outros processos que existem. Não. Vai resolver. E é uma doença que existem teorias, mas não tem comprovações, assim como a energia elétrica. Tem várias teorias. Sim. E a gente usa ela, graças a Deus, muito obrigado, mas não tem uma comprovação científica de como e por que surge a energia elétrica. Dizem, o Haroldo Dutra diz, que é um grande espírita também, né? Diz que ele estava fazendo um curso a 15 metros debaixo da Terra, num microscópio eletrônico em Harvard, para tentar entender o elétron, né? E, cara, já gastaram bastante dinheiro naquilo ali, mas ninguém conseguiu ainda chegar. Descobre. Quando chega numa hora, ele não dá mais para... Não consegue. Então, uma comprovação científica não tem. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas às vezes acham que a ciência é contra a espiritualidade. Tá tudo bem? As pessoas acham que a ciência é contra a espiritualidade. Não é. Ou que a ciência está à frente das religiões. E eu te digo, com certeza, a ciência está muito à frente das religiões. Contudo, todavia, entretanto, está muito atrasada em relação à espiritualidade. Até porque toda a tecnologia que chega para a gente veio de cima. De cima, né? Quando você tem um Júlio Werner que lembra das coisas que ele viu em outro planeta e veio trazido para a Terra, e aí ele começa a escrever coisas fantásticas, né? Ele inventou até o submarino nuclear, né? No papel ele tinha as histórias, né? E aí ele diz, nossa, que imaginação, olha, coincidência, depois inventaram isso tudo. Não inventaram isso tudo. Lembraram disso tudo, de acordo com a evolução que é permitida para aquele momento, né? Quem é que vai explicar o computador que a gente tem hoje, né? E olha que é um computador que só reconhece 0 e 1, né? É binário, né? Eu tenho, assim, a sensação de que vai uma hora aparecer um que vai reconhecer o alfabeto inteiro como número. Pode ser o tal do computador quântico, né? Que eles falam. Então, mas eu te perguntei sobre a lucidez, porque eu sinto que a nossa... Muito vem da religião, foi muito deturpado os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas acham que estão aprendendo os ensinamentos e, no fundo, tem algumas distorções. E nisso, a gente até fez uma oração antes de começar. E você, né? Eu falei para você, poxa, eu aprendi Ave Maria, rogai por nós pecadores. Eu também aprendi assim. E você fala, rogai por nós... Seus filhos. Seus filhos. Seus filhos. Se você puder explicar por quê? É muito mais bonito o seu jeito, mas por que será que foi nos passado como pecadores? A gente tem que estar atento aos sinais, né? E às evoluções. Né?
E muitas pessoas mudam o Pai Nosso, né? A Ave Maria eu vi mexerem pouco nela. Mas o Pai Nosso parece que muita gente gosta muito de mexer no Pai Nosso, né? Isso é. Vamos inventar, vamos melhorar isso, né? E eu acho que as modificações têm que ser suaves e gradativas. Senão elas começam a ficar drásticas demais e facilmente vai ter o ego misturado no meio, né? Uhum. E eu vi um defeito. Outro dia eu estava lendo um livro espírita e eu percebi que eles tinham subtraído 2 parágrafos. Eu falei, eu decupei o livro todo. E aí eu falei, tiraram 2 parágrafos aqui. Meu Deus, como é que eu posso saber disso? Como é que eu percebi isso? E tentei. E aí uma hora veio para mim que eram os 2 parágrafos que eram muito duros para as pessoas encarnadas. E seria muito pouco cristão trazer para as pessoas encarnadas, em especial aquelas que não estão preparadas para uma verdade tão dura, né? No livro tinha momentos onde o Bezerra de Menezes falava, de uma maneira mais firme do que comumente ele fala, né? Ele é uma pessoa sempre muito doce, ele foi muito firme. E o Ismael também, para quem não sabe, nós temos um espírito que é o tutor espiritual do Brasil, que é Ismael, que foi o filho de Abraão com uma escrava, e depois ele teve o filho que foi uma das encarnações do Chico Xavier. Interessante, né? Legal. Com a mulher que tem uma idade muito mais avançada. E quando Deus disse, não se preocupe, porque Ismael será o pai de uma nação muito grande e muito especial. Você tem a minha palavra. Fique tranquilo, fique com seu coração em paz. E a nação muito grande é o Brasil. Então você vê que isso foi muito antes do Mestre Jesus. O Brasil tem importância ímpar para a humanidade toda, para a Terra toda, até para o nosso sistema solar, a gente pode dizer. Isso está planejado e arquitetado há muitos mil anos, né? Não é coincidência a gente estar em cima de uma placa tectônica, não é coincidência um país do tamanho que é o Brasil, tão grande, manter a sua estrutura quase que absoluta desde o início do Brasil Império, do Brasil Colônia ainda, né? Me explica como é que num país tão grande, são 8.500 metros de praia. Isso, 8.500 quilômetros, né? 8.500 quilômetros de praia, né? E se manter íntegro. E a gente tem várias outras capitais muito mais próximas de fronteiras que não tem telefone, não tem correio, não tem nada. E ele se mantém desse tamanho porque existe um propósito e uma missão especial para o Brasil. Qual seria? Vamos ler o Brasil Coração do Mundo. Nós vamos ser o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Você vê no Brasil pessoas de raças muito diferentes, que em qualquer outro lugar seriam inimigos, tomando café juntos, numa padaria ou num botequim, e contando piada. Você vê isso na 25 de março, você vê isso na Rua da Alfândega, né? Sem menor problema. Essa condição só é possível por conta da vibração alta de amor que existe no Brasil. Eu digo sempre, quando você vê um brasileiro passando lá fora, seja nos Estados Unidos, na Europa, onde for, ele tem uma borra de cor do amor, de um calor do amor nele, né? Dá para reconhecer, você né? Dá para ver. Não, ali é brasileiro, porque é tanto amor que a gente tem, né, com essa energia daqui, que às vezes mesmo ele longe, ele consegue manter isso, né? E se for só um passeio, isso é desproporcional, né? Parece que tá todo mundo em preto e branco e aquela pessoa está colorida. É assim que eu vejo, né? E quando um brasileiro sai daqui para fora do país, ele sai com a missão de evangelizar nesse amor. Né? Então, é uma missão. Todo brasileiro que está fora, ele está em missão. Ele acha que foi para ganhar dinheiro, para montar uma empresa, mas ele está em missão. Né? É o povo mais caloroso que tem. Eu digo sempre que assim, o melhor japonês que tem é o japonês brasileiro. O melhor alemão que tem é o alemão brasileiro. O melhor italiano que tem é o italiano brasileiro, né? Não, aquele sal, né? Você aquele tempero. bota esse amor, né? Que só tem aqui. Mas pegando lá a ideia do pecador,
muitas sim. Então, E aí muitas vezes percebi... eu sinto que eles querem a igreja, o espiritismo, ele quer muitas vezes passar uma imagem de menos culpa. E a igreja católica, muitas vezes, eu sinto que é uma imagem de nós somos pecadores, eu sou culpado, eu nunca vou estar pronto para conseguir. Como as religiões controlam seus membros? Pela força, pelo amor, pelo exemplo, pelo medo. O medo vende pra caramba, né? Pô, Então, é o que só assim, que tem isso na televisão, né? é o que só tem isso, né? Então você vê, se você tiver o controle, você vai controlar com medo, né? Ou com palavras que muitas vezes as pessoas decoram, mas não vivem na prática, né? Então não adianta você decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, se você não vive ele. Não adianta decorar, né? Deus vai estar ali dormente. Ele está por ali, foi falado, mas não é vivido. Como é que você vive Deus? Como é que você se reencontra, né? Como é que você escuta uma coisa e aí depois disso eu fiquei mais atento às coisas que estavam erradas. Depois que eu percebi esses 2 parágrafos no texto deles, eu percebi. E aí eu fui fazer a Ave Maria, falei, isso aqui tá errado, isso aqui, vamos acertar. Falei, por que nós pecadores, minha culpa? Não. E aí Isso veio não- muito claro, seus filhos. E aí eu coloquei e ficou bom. E a primeira vez você fez uma primeira vez comigo aqui hoje. É. E aí é meio esquisito. Aí amanhã você faz, eu falei, vou experimentar de novo. A terceira vez, se você rezar a Ave Maria por nós, seus filhos, 10 vezes, eu duvido que você volte para nós, pecadores. Porque o pecadores abaixa a minha vibração. De todos nós, né? Então, E você consegue controlar mais, né? pessoas com baixas vibrações é mais fácil de ser controlado. Com o medo você controla, né? Você domina, né? E eu penso assim, que as pessoas deveriam estar sem medo para ter o seu julgamento o mais transparente. Se Deus não está no medo, se Deus é amor, se Deus é proteção, né? Às vezes as pessoas falam assim, temente a Deus, né? Você já é pai? Ainda não. Você vai querer que seu filho tenha medo de você ou que seu filho te ame? Me ame, com certeza. Concordamos com a mesma coisa. Eu tenho a sensação que Papai do Céu quer mais ser amado do que você ter medo. Alguma coisa assim, que eu sou uma pessoa de intuição. Eu tô achando assim, sabe? Que ele quer mais ser amado do que ser temido. E não idolatrado também, né? Então, assim, você vai ter assim, filhos para te idolatrar. Esse cara é meio narcisista, né? Não sei. Uma coisa meio do ego, né? Não faz meio sentido para mim, né? Eu fazendo estudo com a Lu, eu acabei não conseguindo trazer o trabalho da gente aqui, acabou seguindo diferente. E a gente foi tocando de vários pontos que eu vejo todos nós errando, né? E aí ela me perguntou, como é isso, André? Por que Deus então cria uma alma e ela vai crescendo, vai progredindo? Eu disse, Lu, eu acho que Deus planta uma fagulha do próprio coração dele num ser que ele criou. Por isso o ser humano é tão diferente do resto todo, né? Ele tem já uma fagulha divina numa certa grandeza. E ele quer que aquilo cresça para voltar ao seu coração, fazer parte do seu coração. Porque segundo, né, muitas religiões, você começa numa vibração e você sai do reino vegetal, do reino mineral, depois para o reino vegetal. E o vegetal, lembra que ele vai procurando o galho certo para conseguir buscar mais o sol, né? Como assim? Tem pensamento, tá vendo, mas ele vai na direção da luz, ele vai na direção do sol, né? E depois vai ser um animal e depois chega na condição de humano. E um dia, quando você tiver muito, muito evoluído, você não tem mais o corpo físico, você não tem um corpo perispiritual. Você já teve sonho que estava voando. Sim. Então, num corpo físico, você não tem condição de realizar isso, porque é muito mais denso. E eu te digo que você vai ter limitações físicas num corpo físico
que você não tem num corpo perispiritual. Você também tem as limitações da mente num corpo físico. Entender Deus, compreender o amor dele, se religar mais a esse amor, a essa lucidez, é mais fácil quando você está desdobrado, quando você está só no seu corpo perispiritual. E num caminho, no futuro, esses irmãos que estão em volta da gente, que a maior parte de nós não consegue ver, mas um dia você está lá, você vê claramente, e lá em cima, e mais alto, e um dia você é luz pura. Você já teve sonho que você era luz pura? Ainda não. Mas um dia você vai ter, eu vou ter, todos nós caminhamos para lá. Aí você fala, meu Deus, um dia eu não vou ter mais corpo? É o caminho natural. Por isso que ninguém consegue descrever o corpo físico de Deus, mas nós fomos feitos imagem e semelhança dele. A imagem é fácil, 2 braços, 2 pernas, né? E vamos seguindo, né? E a semelhança tem que ser buscada todo dia. Com um bom dia, com boa tarde, um caminho, né? Todo dia seguindo. Jesus hoje estaria numa energia crística, certo? Ele sempre esteve e levaram 1000 anos, segundo os estudos espíritas, né? Para despressurizar, para ele conseguir encarnar num corpo físico humano. Nesse mesmo tempo, criaram a escola dos essênios, para que tivesse uma certa ambiência para ele aqui. E mandaram alguns milhares de irmãos que vieram a serviço dele, para trazer um mínimo de ambiência, né, para ele chegar aqui. Então, quando o Mestre Jesus andava descalço, e todos os essênios andavam descalços, não estranhavam. Quando usava uma roupa de linho, que era o melhor para ele, não estranhavam. E quando eles faziam curas gratuitamente, também não estranhavam. Porque Jesus já era uma figura muito diferente de todo mundo, né? Se olhar nos olhos de Jesus, era como se olhar para o sol. Você consegue dar uma olhadinha um segundo, mas tem que baixar. Ninguém conseguia olhar para Jesus e ficar olhando. Interessante. Caramba. Isso, né? Porque é muita luz. Muita energia. Muita luz, muita energia, né? E por outro lado, se ele quisesse coagir alguém, né? Às vezes Jesus encontrava com pessoas muito arrogantes, né? E ele precisava, que aquilo era insuportável, e ele tinha que coagir. Só com o olhar a pessoa ficava incomodada, né? Quando o Mestre Jesus estava com os seus seguidores, e não eram só 12, mas eram 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, e às vezes ele estava com uma verdadeira multidão. E se ele estivesse andando por um campo e tivesse um perigo muito grande se aproximando, ele sentia, e ele dizia assim, venham a mim, meus filhos, e todos os abraçavam. Eles ficavam invisíveis. Aí você vai dizer, isso não acontece. E um dia eu estava com o vovô, eu era jovem ainda, estava com 20 e poucos anos, e eu pensei nisso, eu falei, como é que é isso? Ele falou, eu vou te mostrar. E eu fiquei sentado num toco que eu tinha lá no sítio, eu cresci numa roça, né? Sim. Cresci em Mendes. E eu gostava de deixar o toco no chão, que nem um preto velho faz, pegava um cachimbo, ficava fumando, e nem usava café não, mas eu estava ali e tal, ficava ali fumando um cachimbo, pensando, conversando com o vovô, me afinando mediunicamente. E aí o meu pai saiu em casa e começou a me gritar. E ele olhava na direção do fogo e não via. E ele falou assim, tá vendo? Tem jeito de o seu pai não ver você com essa vela acesa aqui no seu pé? Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Não tinha nenhuma luz. Você tem uma escuridão, não tem nenhuma luz, você vai olhar ali e a vela aparece, né? E aí ele falou, bom, agora pode falar com ele. E aí eu fui lá, levantei, fui falar com ele, ele não tinha me visto, não viu nada. Então o Mestre Jesus, quando se precisasse, ele ficava... Tinha coisas extraordinárias que ele fazia, até porque era Jesus. Né? Jesus. Caramba. Muito interessante.